amargura. Bom dia. Esse é o tema de hoje. Liberte-se da amargura. E a nossa palavra-chave de hoje é cura. Curar de todos os males que têm afligido a sua vida. E a frase diz assim, não permita que o ressentimento e a amargura deixe o céu nublado diante de você. Não permita que sentimentos ruins acometam ou façam com que o seu dia fique nublado. É isso que diz. E o nosso trecho de hoje está lá em Filipenses 4:8. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que ele nos convida a fazer aqui é que a gente deixe tudo que é ressentimento, tudo que é mágoa, tudo que são sentimentos prejudiciais à sua vida, que você deixe isso de mão e pense só naquilo que é bom, só naquilo que é agradável, só naquilo que te faz ter bons pensamentos, que fazem você fluir por uma vida mais leve. A gente sabe que a nossa mente, ela tem o poder de autocura. Se você não acredita nisso, é uma pena, mas a sua mente tem o poder de autocura. Mas a autocura, ela só vem quando você tem essa conexão que a gente fala diariamente. Essa conexão, quando você tem essa conexão com Deus Pai, Ele te dá sabedoria para ter bons pensamentos. Nós sabemos que cada pensamento que temos, ele traz aquilo que pensamos. Quando a gente fica muito triste e só pensa em coisas tristes, parece que mais coisas tristes a gente acaba atraindo. Do contrário, também é verdadeiro. Quando a gente pensa em momentos alegres, momentos felizes, parece que os nossos dias são nutridos de coisas alegres e felizes. Esse é o poder que tem o pensamento positivo. Não é você tentar disfarçar aquilo que está ruim, mas sim tirar o foco daquilo que está ruim e olhar para aquilo que está caminhando para dar certo. Muitas vezes pode até não estar dando certo, mas está caminhando para dar certo. Você tira o foco daquilo que é ruim e coloca a sua visão naquilo que está caminhando de uma maneira positiva. Isso é tirar o foco das coisas erradas, como ele fala aqui, e louvar as coisas que estão dando certo. É isso que você deve focar os seus dias, focar naquilo que está dando certo, focar naquilo que está caminhando. E quando você foca nesse sentido, as coisas acontecem. As coisas acontecem para melhor. Porque se você focar naquilo que não é bom, as coisas também vão acontecer, mas de uma maneira que não é agradável. Então, a autocura que a gente fala, ela não vem de nós, mas vem de Deus. Quando a gente se conecta com Ele, Ele te dá o poder de sair, de olhar o mundo com uma outra perspectiva e fazer com que as coisas vão se encaixando. E no livro, ele fala assim, infelizmente a vida machuca e muitos
Muitos estão vivendo à sombra de um luto, de um abuso, de sonhos destroçados, feridas profundas. Sei que o quanto é difícil, mas essas circunstâncias, fugindo do controle, aprisionam, lançando-nos em um mar de amargura, o qual se enraiza em nossa alma e resiste quando nos esforçamos para retirá-la. Por que que ele resiste quando você força para retirá-la? Muitas vezes, quando você tenta pegar uma coisa e tirar à força essa coisa de lá, parece que ela cria uma resistência maior verdadeiramente. Por isso que eu falo, não adianta tirar a dor, não adianta tentar tirar aquilo que está preso, porque quando você está tentando tirar aquilo, você está dando foco naquilo. Você está dando foco naquilo. E quando você dá foco nessa coisa, parece que essa coisa ela cria mais resistência. Entendeu? Quando você foca em tirar algo dali, parece que está dando mais resistência a isso. E o que deve fazer é não colocar foco nisso. Tirar a sua vista, tirar isso da sua frente, tirar isso da sua vista e focar no que está dando certo. Quando você foca aqui na outra coisa, você não está focado naquilo que você quer que de todo custo saia, você não está dando mais atenção. E tudo que a gente dá atenção, tudo que a gente foca, cresce, expande. Então quando você entende isso, que não adianta tirar a força, mas você faz ele perder força quando você não dá mais foco para isso. Quando você não dá foco para isso, isso prende, isso perde a força. E quando você vai ver, você nem lembra mais daquilo que estava tanto te afligindo, porque ele perdeu força. Você não deu mais a atenção, o que nutre esse ressentimento, essa mágoa, esse sentimento de esse sentimento de vazio é a atenção que você dá. Então, apenas quando você muda o foco para algo positivo, quando você muda o foco para aquilo que está dando certo, aquilo que você enxerga que tem uma chance e está dando certo, adivinha? Aquilo vai prosperar. Aquilo vai prosperar e vai fluir e vai para frente e vai se moldando cada dia mais. E quando você pensar que não, você nem lembra mais daquilo que por tanto tempo te trouxe tristeza e infelicidade. Aí ele continua no livro. Minha própria história se desenrolou em um lar disfuncional. O álcool destruía a vida de meu pai, gerando nele atitude que nos feriam. Criou uma orfandade emocional em minha vida. Você vê, criou uma orfandade emocional na vida do autor. Naquela época ele não tinha a maturidade de entender certos processos. Só o que ele tinha era a referência do próprio pai. E aquilo fez ele sentir um vazio. É como se a pessoa estivesse em meio a uma multidão e mesmo assim se sentisse vazio. Era isso provavelmente que ele sentia. A sensação é que a vida carecia de propósito, dominava meus pensamentos e eu me sentia acorrentado a essa situação ruim. Uma corrente invisível, né, que ele sentia. Diversas vezes desejei a morte de meu pai. Tanta amargura que havia no meu coração,
tudo que ele nos fazia passar, minha mãe, contudo, me corrigia e ensinava que, vezes após vezes, ao dizer que, no fundo, o meu pai era um bom homem. Bom, nisso a gente precisa entender que, às vezes, foram experiências que o pai dele teve na infância, por toda a vida, que fizeram ou fazem pessoas tomarem atitudes que muitas vezes prejudicam aqueles que amamos. Experiências, vivências, comportamentos, amizades que muitas vezes influenciam você a tomar atitudes que muitas vezes você não tomaria. Mas é o poder do ambiente, é o poder do ambiente que você se frequenta, é o poder das coisas que você ouve, é o poder daquilo que você vê que vai moldando o seu caráter. Tudo que você vê, que você ouve, com quem você ama, anda. Isso tudo vai moldando a pessoa que você vai se tornando. Isso começa lá na infância. Lá na infância, pelos exemplos que você vê. E muitas vezes isso impede que você enxergue cura para certas atitudes que você vem tomando. Mas de uma coisa certa, se você se conectar e pedir a direção correta, essa direção ela vem para você. Ela vem. Porque ele, pelo exemplo que o pai dele deu para ele, ele poderia ter crescido também, se tornar uma pessoa, pegar uma pessoa amargurada, pegar o exemplo do pai e aplicar o exemplo do pai na vida dele e ser uma nova réplica daquilo que ele aprendeu durante toda a infância. Mas ele tem uma experiência transformadora, uma experiência que renovou a mente dele e fez ele caminhar por outro caminho. Ele continua aqui, ó. Certo dia, porém, em um encontro com o amor de Jesus, me transformou completamente. Esse amor deu significado à minha existência, revelando que eu não era definido pelas minhas circunstâncias, mas que havia sido criado com um propósito maior. A graça de Deus, a graça de Jesus limpou completamente meu coração em todo o sentimento ruim relacionado ao meu pai me encheu de paz e alegria e me impulsionou para um novo destino. Quando a gente pega referências certas para que essas referências venham a ser aplicadas em nossas vidas, a transformação e a mudança acontece. Consequentemente, a cura, ela acontece. A cura de toda a amargura, a cura de toda a tristeza, a cura de todo sentimento ruim, ela vai ser transformada. Porque você colocou o foco no lugar certo. Porque você fez uma aliança com quem tem o poder de fazer toda a diferença na sua vida. E repito, pessoal, eu sempre gosto de enfatizar que não é sobre religião, é sobre vida. Como você aplica as coisas da sua vida. Como que você aplica, como que você reage a cada situação difícil que possa aparecer na sua vida. É sobre isso o nosso bate-papo. Eu sempre enfatizo que a Bíblia não é um livro religioso. As religiões que se apossaram dela,
Então, esse é um ótimo livro para você aprender muitas coisas, para você tirar dali exemplos que você pode usar na sua vida e aplicar e ter uma vida melhor, ter uma conexão diária melhor, que vai fazer com que você cresça em qualquer área da sua vida. Aí continua aqui, ó. Não permita que a amargura cresça em seu coração, mas entenda que um encontro com Jesus pode mudar tudo. Seja honesto com Deus, olhe para o seu interior e reconheça qual é a área que está em ruínas e precisa urgente de um encontro com a maravilhosa e salvadora graça de Jesus, porque a guerra, a amargura escraviza, mas o amor de Deus liberta. Entenda que essas conexões que você faz, essa conexão diária que você pode fazer, talvez seja isso que está faltando para que você possa crescer e expandir e ter uma vida mais leve, uma vida de paz, de prosperidade, uma vida transformadora. Entregue-se a um relacionamento sincero. Um relacionamento sincero com Deus e com você mesmo. Você precisa entender o que de fato tem doído, o que de fato tem apertado, o que de fato tem deixado seu coração triste, para que você seja sincero, converse, se alinhe. E Deus, ele pode te dar uma direção por um caminho que você não sabe por onde percorrer. Ele mesmo já disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite para você. Não é se tornar um religioso, mas entender que existem processos dolorosos na sua vida que você não consegue sair sozinho. Existem processos que te magoaram, que te entristeceram, que se você não buscar a luz, se você não buscar uma clareza, se você não buscar essa conectividade, dificilmente você se liberta dessa prisão, dificilmente você consegue se curar dessas dores, dessas mágoas. Entenda que esse relacionamento que você pode ter todos os dias é que vai fazer a transformação que tanto você quer. Lembrando, pessoal, não é sobre religião, é sobre vida. É sobre vida. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por curar cada ferida que já existiu no nosso coração. O Senhor tem o poder, Pai, de curar qualquer sentimento ruim. O Senhor tem o poder de curar tudo o que nos aflige. Porque o Senhor nos fez um convite que falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu, Pai, te aceito esse convite. Eu aceito esse convite. E que cada sentimento que muitas vezes não entendemos, o Senhor possa resetar, apagar, para que a gente possa crescer cada vez mais. Que o Senhor possa nos ensinar que cada processo de dor é um degrau a mais, que a gente cresce em entendimento do que precisamos para crescer nessa vida. Te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia.
agradecemos por nos direcionar todos os dias, do princípio até o fim. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Então é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, certo? Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus.